Bom dia, turma. Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem vê à tarde, boa tarde. Ontem eu vi as atividades de vocês. Parabéns, viu? Vocês viram ontem, puderam perceber ontem que o X, ele tem vários sons, menos o X, o som X, né? Você não vai encontrar uma palavra com o som onde você vai pronunciar o som do X, né? Vocês puderam perceber ontem que o X, ele vai ser diferente a sua pronúncia em qualquer palavra que ele venha estar, não é? Você vê o X na palavra, mas você nunca pronuncia o som do X, não é isso? Ele gosta de nos confundir, na verdade. Porque quando você vê a palavra, você vai ter que identificar de acordo com as leituras que você já tem vindo feito. E logo você identifica que a palavra é exame, que a palavra é expectorante, que a palavra é inchada. Você vai percebendo que o som, né, táxi, que o X está lá, mas ele não possui sonorização. A sonorização dele é diferente, ele tem 4 sonorizações diferentes, né? Ele é um pouco primo da letra H. A letra H também você não vai pronunciar nenhuma palavra com o som da letrinha H. Todas as palavras que você encontra com a letra H, como que você vai fazer essa pronúncia? De acordo com a vogal que ela acompanha. Ou seja, o H é uma letra, ele passa a ser uma sílaba quando ele se une a uma vogal, não é isso? O X é uma letra, porém ele tem sons diferentes. E o H, ele passa a ser uma letra quando ele tem a companhia das vogais. E ele passa a ter o som da vogal, mas ele é uma sílaba. H com A, é a sílaba H, não é? I. Só que você não diz H, você diz A, né? Você diz a hora, não é? Hélice. Você não pronuncia o H, você pronuncia a vogal. E o X também não é diferente. Ele passa a ser ele já é uma sílaba, mas ele é uma sílaba com som diferente. Ele é uma letra, mas quando ele se junta com outra letra, com outra vogal ou com uma consoante, ele passa a ser uma sílaba, mas ele tem o som diferente. E eu vi a atividade de vocês, corrigi ao pé da letra e as que eu pude fazer uma observação, a prof fez para fazer algumas correções, ok? Então, bom dia mais uma vez e vamos hoje para o nosso livro de produção de texto. Hoje nós vamos fazer uma revisão em um dos gêneros textuais que a gente já vem estudando no livro de produção. Desculpa. A gente vem estudando alguns gêneros textuais lá no nosso livro de produção de texto e ia entrar um gênero textual, porém a Pro resolveu voltar e fazer uma pequena revisão lá no gênero textual, o conto, não é? Eu resolvi estender mais um pouco esse conteúdo para que eu já sei que vocês têm essa compreensão, mas eu quis dar mais umas pinceladas sobre isso. Lá no livro de vocês de produção de texto, foi o último texto que nós lemos em sala, né? Foi o conto, não é? Esse conto nós estávamos falando de quê? De uma guerra civil, né? Inclusive foram feitas várias entonações quando eu comecei a fazer a leitura, onde alguns alunos disseram que, de acordo com a leitura que eu fazia, eles disseram que chegaram a se sentir inseridos dentro desse contexto, dentro desse gênero textual, conto, né? Foi a última leitura que nós fizemos em sala. Por conta disso, eu resolvi ampliar mais um pouco esse conteúdo, explanar mais, para que vocês possam realmente ter compreendido e ter condições de produzir o conto, né? Por isso nós estamos estudando sempre a ortografia, como eu falo para vocês, a ortografia ela é muito importante, as pontuações elas também são muito importantes,
porque elas que dão uma entonação. Vocês sabem que a sinalização, as pontuações, são elas que nos dão uma entonação diferente no texto, né? Se eu tenho lá no texto uma frase, onde ela é uma frase que ela é exclamativa, então eu tenho que trazer essa entonação dentro do texto, né? Se ela é uma frase que faz uma pergunta, uma admiração, a gente tem que trazer essa entonação dentro do texto. E o conto, ele nos leva muito, muito mesmo a usar essa entonação. Porque quando você faz as suas entonações, você realmente está lendo aquele conto da forma correta. Eu não posso ler um conto brrr, sem fazer as pontuações, porque ele fica sem noção, ele fica sem expectativa, né? E o conto, ele nos traz isso, ele nos traz essa curiosidade diante do contexto que vai acontecer. Quando nós vamos também chegar ao ponto de produzir um conto, eu tenho que ter o início, antes de tudo o título, porém, como eu já disse, tem pessoas que preferem conduzir o texto para dentro do texto ele tirar o seu título, mas tem pessoas não, que ela prefere dar logo o seu título, dentro do seu título ela desenvolver o seu conto, a sua história, a sua lenda, tá entendendo? Mas lembrando que tudo tem que ter o início da história, depois eu tenho que ter o desenvolvimento, como essa história vai se desenvolver, e depois eu tenho que ter o clímax, o final, né? Depois desse início, depois desse desenvolvimento, eu tenho que ter o final, que é o conjunto de tudo isso, certo? Então vamos lá. O conto, o que é o conto? Lá no livro de vocês, ele tinha uma explanação. Então, voltando, como nós estamos revelando, vamos voltar. O que é o conto? É uma narrativa essencialmente ficcional. Lembrando que isso, ele no conto, ele não é algo que realmente vai acontecer, é uma ficção. E quando fala em ficção, vocês sabem o que quer dizer uma ficção, não é? O conto é uma narrativa essencialmente ficcional, narrada por alguém, que esse alguém ele pode ser participante ou não. Essa pessoa que está conduzindo essa narrativa, ele também pode ser participar desse conto que ele está contando ou não. Como ele é ficcional, eu posso estar narrando o meu conto, eu posso estar inserida no meu conto, mas eu também posso ser só a narradora, só estar narrando e não estar participando. Narrada por alguém participante ou não, tá vendo? Ou não, da história que mostra o seu ponto de vista e apresenta ao leitor os personagens e o enredo, ou seja, a história a ser contada. O que é que quer dizer isso? E, como falou, esse narrador, ele poderá ser um participante desse conto ou não. Como estamos falando aqui, quem fala um conto, ele mostra o quê? Ele mostra o seu ponto de vista. Eu estou narrando meu conto eu tenho meu ponto de vista. Mesmo eu sendo participante do meu conto ou não, mas eu tenho um objetivo, né? Eu tenho o meu ponto de vista, o meu objetivo do que eu estou contando. E apresenta ao leitor, sempre ele apresenta ao leitor, esse narrador, ele faz questão de fazer com que os leitores, as pessoas que estejam lendo, realmente perceba cada personagem que está participando daquela história, ou seja, daquele conto. Ou seja, quem está narrando, ele tem que deixar claro quais são os personagens, qual a função de que cada personagem desenvolve naquele conto. Ele sempre destaca essas pessoas aqui, esses participantes aqui, eles são muito importantes e o narrador, ele faz questão de destacar essas pessoas.
Por quê, Pro? Porque essas pessoas, elas são muito importantes dentro deste conto. Então, o que é que o narrador faz? Ele faz com que essas pessoas aqui, ó, ele faz com que esse carinha aqui que somos nós, ou essa mocinha aqui que somos nós, ele desperta, ele tem que despertar nesse leitor. Com quem ele vai fazer o despertar desse conto? Com esses personagens. São esses personagens que eles são marcantes no conto para que esse leitor se enfatize, se dedique, realmente ele fique numa expectativa desse conto. Entendido? Lá no nosso livrinho tem um conto muito interessante. Eu não posso ler porque ele é muito extenso e já foi lido em sala. Lembro de Leônidas, que a Pro falou muito, não é? Que foi chamar quem? Ele foi chamar o sargento, não é? E daí deu-se o enredo desse conto, que eles avistavam o quê, não é? É como diz, em Caguaçu, lá no texto. Foi muito interessante esse texto. Os revolucionários em São Tiago e os legalistas, entre os dois indiferentes, o Rio Jacaré, o delegado regional de Boniteza. É um conto muito interessante. Ele foi lido em sala e eu pedi que vocês fechassem os olhos, não foi? E eu comecei a narrar esse conto. Eu estava sendo quem? Eu estava narrando. Esse conto que a Pro leu lá no livro de vocês, eu estava narrando para vocês, né? E eu pedi que vocês fechassem os olhos, onde teve aluno que disse, poxa, Pro, eu me senti dentro desse conto, eu me senti dentro dessa história, que realmente foi muito legal. Se vocês pegar o livro para vocês ler novamente a página 17 e a página 18, começou na 16, terminou na 18, não foi um conto bem longo. Então, como diz aqui, ó, a Pro colocou, mas no próprio livro de vocês diz, o conto é uma narrativa essencialmente ficcional, né? Narrada por alguém, participante ou não. O conto, ele é isso. Quem narra, ele pode estar participando do contexto, quando ele é o criador da história, ou ele pode não ser o participante, não é isso? Em seu processo de evolução, nós, os humanos, é uma coisa que passa por aqui por dentro. Tem bem assim, ó. Em seu processo de revolução, a humanidade, nós, conquistamos a fala antes da escrita. Todos nós sabemos que primeiro nós aprendemos a falar, né? Para depois nós aprendermos a escrita, porque escrever não é fácil. É mais fácil você aprender a falar do que você aprender a escrever, porque escrever ela tem um processo muito longo até nós chegarmos na nossa escrita, que a nossa escrita ela também representa a nossa personalidade, né? Então, nós todos aprendemos primeiro a falar. Primeiro nós aprendemos a falar, depois é que nós aprendemos a escrever. É tanto que vocês sabem, né? A maternalzinho e assim vai, tudo um processo, não é isso? Para poder chegar na escrita. Em seu processo de evolução, a humanidade e nós conquistamos primeiro a fala antes da escrita. Sendo assim, a arte de contar histórias foi passada de uma geração à seguinte, até que tais narrativas, porque quando eu estou contando, eu estou narrando. Então, quando eu aprendo a falar, cada um vai narrando de uma forma, de um jeito diferente. Foi passada de uma geração à seguinte, até que tais narrativas fossem registradas, né? Algumas narrativas a gente sabe que são registradas, mas outras não tem esse registro. Ela fica na popularidade entre a população, entre a própria comunidade, né? Eu estava conversando com uma mãe que ela estava me dizendo que o pai dela é sempre bem inserido no meio das pessoas, eles moram no interior. E ela disse que ele sempre tem uma história para contar, onde as pessoas têm o maior carinho de chegar até ele senta e ele começa a narrar histórias, né? Ele faz diversas narrativas, porque aqui o nosso próprio livro, ele já nos diz isso. Isso é uma coisa que já vem, não é?
até que tais narrativas fossem registradas. Logo, existe uma variedade de tipos de conto, cada um com sua linguagem adequada ao seu propósito. Ou seja, cada um, quando ele vai narrar, ele tem a sua linguagem própria. A gente sabe que tem aquelas linguagens mais específicas, aquelas linguagens mais detalhadas, aquelas linguagens onde usamos colocações escritas altamente corretas, né? Onde eu for fazer essa narrativa, ela vai ser escrita, ela vai ser publicada. Dependendo dessa narrativa, eu tenho um gênero que eu vou usar de palavras, não é isso? Palavras, ou pode existir gêneros de palavras simples, né? Pode existir gêneros de palavras mais complexas na hora da escrita, né? E assim vai, é como eu estava voltando para o caso. Então, ele sentava e ele tinha várias narrativas para. Até hoje, ele senta, se desculpa, e ele começa a narrar a história, onde ela disse que até crianças sentam para ouvir as narrativas dele, as histórias, os contos dele, como o nosso próprio livro diz. É específico de cada um, não é isso? Ou seja, com a linguagem adequada ao seu propósito. Qual é esse propósito? Educar, transmitir valores morais e culturais, entre outros. Então, essa narrativa que esse conto, ele sempre tem um propósito. E qual é esse propósito? Esse propósito é de educar, é de transferir conhecimentos, não é? É de também agregar valores. Que a gente, quando transmite algo, a gente quer agregar valores, né? A gente quer, quando se fala agregar, é valorizar. Valores é isso. O que são valores? Valores é tudo, é conjunto de ética, é conjunto de condutas, é valores, né? São valores que a gente busca. Então, quem conta algo, ele conta, mas ele quer prevalecer esses valores. Ele quer transmitir algo. Então, quando eu vou narrar algo para vocês, falar um conto, eu vou buscar o que vou falar, porque ali eu estou educando, eu estou transmitindo conhecimento, transmitindo valores, aonde isso é muito importante, não é isso? Então, é isso, o conto é isso, né? Lembrando que ele é uma narrativa essencialmente ficcional. O conto, ele não é algo que você diz, eu vi, isso aconteceu, certo? A nossa aula de hoje, ela foi do nosso livro de produção de texto. Aí vocês vão me dizer o seguinte, e a atividade vai ser no livro de produção de texto? Não, ela não será no livro de produção de texto, porque esse conteúdo já foi abordado. Nós estamos apenas revisando. Então, nosso conteúdo vai ser no caderno, onde eu vou colocar o vídeo para que vocês possam ter um esclarecimento sobre isso. E lembrando que vocês vão produzir um conto, um texto. Eu vou mandar para vocês, vocês vão produzir no caderno. Usem a criatividade de vocês suficiente. E eu vou estar dando alguns tópicos de algumas palavras e como você vai poder iniciar, desenvolver e concluir. Caprichem nessa atividade, por favor, prestem muita atenção na escrita, certo? Na ortografia. Se tiver dúvida com a escrita de alguma palavra, pesquisa no dicionário com as pontuações também. E lembrando, início de frases, letra maiúscula. Beijo, ponto, e até a nossa atividadezinha no Capriche. Até amanhã será a nossa aula online. Beijo, turma!